Vamos pingar superchat, gente? Vamos pingar pix? Vamos colaborar, falta pouquinho aqui pra nossa meta. Pinguem superchats, pinguem pix. Precisamos de 25 pilas, gente. Se 2 pessoas pagarem meu lanche, nós ficamos numa boa. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Obrigado aí a todo mundo que está presente aqui nos nossos trabalhos, meus caros e minhas caras. Vamos então lá para os fios do Leandro Demore, gente. Twitter Files foi publicado no Twitter e esse fio da Estela, da Ana Estela, da Estela Aranha, que foi secretária do Flávio Dino, no Twitter, sepultou a bobajada. Ela colocou a questão da... O Twitter chegou a ocultar, gente, crimes do PCC. Vamos ver aqui o Twitter Files sendo desmascarado, olha só. Tá lá nesse fio dessa Ana Estela. O Michael Schellenberg é esse jornalista americano que, inclusive, fugiu para os Estados Unidos depois que a coisa fedeu, que publicou primeiro essa história e aí ganhou força do Glenn Greenwald, do Elon Musk e da extrema-direita. E aí a Estela diz o seguinte, a Estela Aranha diz o seguinte, a Ana Estela eu tô confundindo com a Ana Estela Haddad, gente. Estela Aranha diz o seguinte, ela que é advogada. Schellenberger afirma que começou a sua cruzada no Brasil quando descobriu arquivos que demonstram que Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. E aí tem um tweet dele aqui falando a respeito disso. Olhei o que descobri que havia. Descobrimos o que chocou. Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter do Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais, incluindo números de telefone das pessoas e as suas mensagens diretas e pessoais. Aqui já tem um ponto. Moraes é juiz, é magistrado, é membro da Suprema Corte. Suprema Corte e governo são coisas diferentes. O cara já faz uma confusão aí, já tem mentira nessa lorota. A Estela continua, né? Sempre tentando, a partir desse primeiro post, relacionar esse caso a uma tentativa das Cortes Superiores Brasileiras de utilizarem políticas de moderação das plataformas como arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Só que a troca de e-mails dos funcionários do Twitter que ele publica refere-se a uma ação do GAECO. Do Ministério Público de São Paulo, não é do Supremo lá em Brasília, que pede acesso a dados cadastrais no seu poder legal, o poder legal de requisição, visando prender uma liderança do PCC em uma ação contra o tráfico de drogas. O bolsonarista de esquerda consegue confundir PCC com ataque aos bolsonaristas. Rita de Cássia mandou aqui, importante, né? Nem parece que o Glenn trabalhou junto com o Demore. Linhas totalmente diferentes. São muito mais o Demore, fora Glenn golpista. O Glenn Greenwald sempre foi apoiador dos republicanos, né, gente? Tem uma coisa que a gente também precisa colocar na cabeça, é o seguinte. Não tô passando pano pro Glenn, não, mesmo porque eu escrevi um artigo sobre uma bobajada que ele fez dentro desses Twitter Files. Mas uma coisa é verdade. Delatores do sistema americano foram muito perseguidos no governo Obama. Eu entrevistei um ex-agente da CIA, lá no Diário do Centro do Mundo, sobre essa questão dos delatores que foram entregues. O Assange foi muito perseguido também pelos republicanos. Então, gente, eu acho que o Glenn tá errado ao se alinhar com a extrema-direita trumpista, porque ela tem ideais completamente tortos, inclusive contra o fato dele ser LGBTQIAP+. Mas dá pra entender, em parte, a raiva que alguns desses caras têm dos democratas, tá, gente? Misa Zimmermann, bom dia. Samambaia linda, bom dia, Pedro. Bom dia, Misa. Se vocês puderem mandar superchats, agradeço muito. Dar golpe em idosos é muito comum. Quando peguei a tutela do meu pai, descobri que já com Alzheimer, meu pai já tinha assinado 2 consignados. Caramba, Edinaldo, cacete. Mas vamos lá, continuar aqui a leitura. Então era um negócio do PCC, não tinha nada a ver com bolsonaristas.
A discussão jurídica desse processo nada tem a ver com liberdade de expressão. A lei permite a requisição pelo MP de dados cadastrais em sede processo de investigação. O MP de São Paulo pede o e-mail e o telefone de um perfil identificado como ligado ao crime organizado. O Twitter nega 2 vezes o fornecimento desses dados. O MP abre uma investigação alegando o não fornecimento desses dados, que ele incorre no crime do artigo 21 da Lei de Organizações Criminosas. O Twitter alega que o e-mail e o telefone não são dados cadastrais pelo Decreto de Regulamentação do Marco Civil da Internet, e sendo a exceção a entrega de dados por requisição, que não pode fazer uma interpretação extensiva do decreto, e que somente poderia entregar os dados por determinação judicial. Tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tem STF, não tem TSE, não tem ministro Alexandre de Moraes, não tem liberdade de expressão e não tem debate político. Esses trechos de comunicações internas entre funcionários do Twitter nada tem a ver com o Supremo e foram usados para manipular o debate. Uma bela narrativa sem base fática. Estou falando dos trechos da narrativa que se referem da ação criminal contra o funcionário do Twitter. Como eu disse no primeiro fio, eles misturaram um monte de coisas sem conexões, uma com a outra, para criar uma narrativa. Um negócio que envolve crime organizado. Esses caras não têm vergonha na cara. É um absurdo isso aqui. É um absurdo isso aqui. E nós, como progressistas, a gente tem que pegar essa thread da Estela e compartilhar ao máximo, gente. E compartilhar ao máximo. Porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Pegaram alhos com bugalhos, porque o foco é acabar com o ministro Alexandre de Moraes. O foco é isso. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, corre risco de vida por conta desses ataques. Vamos seguir aqui na leitura. Esse é o único procedimento em âmbito criminal contra o advogado do Twitter que existia na época dos e-mails, que ele os publica trechos. Quando os funcionários se referem ao procedimento em âmbito penal nos e-mails que foram expostos pelos jornalistas, eles estão falando desse processo do PCC. Isso não tem nada a ver com Moraes. E aí, é claro, o Davi Agape, que é um dos caras que está disseminando esse Twitter Files, resolve aí dizer que eles não estão tão errados assim. Mas vamos então para outros fios aí que desmontam tudo o que está acontecendo, gente. Vamos continuar aqui acompanhando para a gente não perder absolutamente nada. O Demore aqui coloca aqui, né? Causou espanto as acusações de censura, o encontro de Felipe Neto com funcionários do Twitter, que nunca existiu. Diz o Leandro Demore. O Twitter Files Brasil se dedicou ao tema, sem comprovar a existência dessa reunião. Sabe uma reunião que realmente ocorreu? A do Google com sites de direita e de extrema direita. Tema: ensinar a usar a plataforma e faturar alto com ela na onda do antipetismo. O ano era 2016, nas barbas do impeachment de Dilma. Quanto pior e mais desestabilizado o país, melhor. Veja o que disse um dos participantes. Isso aqui é a reportagem do Intercept, tá, gente? Às vezes chegava a ganhar 4 mil com apenas uma notícia em um dia, relembrou um ex-blogueiro. Eu sabia o que estava fazendo, mas quando você tá precisando de grana, e era muita grana, não era pouca não, né? E em dólar, quanto pior o governo, maior a cotação do dólar e mais dinheiro para a gente. O encontro foi narrado ao Intercept por um ex-blogueiro que fazia parte do grupo. Ele conta que tinha um blog político bastante ativo, com 20 posts por dia em média, e em busca de cliques, pesava a mão no sensacionalismo e nas notícias falsas, especialmente se fossem contra o PT. Nas imagens, 2 exemplos de notícias falsas veiculadas com treinamento do próprio Google. E aí, a quem as empresas de rede social serviram? E aí tem os posts aqui para vocês verem. Essa daqui é a reportagem de 2019
E aí os paladinos da liberdade de expressão não colocaram, né? Você sabia que o Lula doou 25 milhões ao movimento Hamas através de decreto? Dilma Rousseff foi pega comandando pessoalmente o esquema de propina de 48 milhões. O site Brasil Verde e Amarelo. O Google ajudou a que gabinetes do ódio pré-Bolsonaro se financiassem. É absurdo isso aqui. Enquanto os caras estão tentando pegar qualquer coisa que enche o saco lá do Alexandre de Moraes. E aí o Leandro faz um resumo muito bom, né? Eu estava até agora tratando as burradas do Twitter Files Brasil como deficiências técnicas graves. Passado esse tempo todo e vendo bem quem são os personagens dessa história, já posso classificar cientificamente Michael Schellenberger como um notório vagabundo. É exatamente isso. Vamos continuar aqui lendo aqui esses fios. Twitter Files. Alan dos Santos foi pego ligando diversas vezes para o telefone de Alexandre de Moraes com palavras agressivas de ordem, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e de sua família. Como eu falei para vocês, o Moraes corre risco de vida. Não é à toa que estão sendo tomadas medidas judiciais contra esses caras. Tem que tomar mais. Tem que tomar mais. Tem que ir pra cima, gente. Vamos ficar aqui por dentro de tudo. A gente tem que ficar muito atento a isso. Tudo. Relatório publicado agora pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos tem 541 páginas, vamos lá. Sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil, são documentos que o Twitter enviou ao Congresso americano depois de um jogo combinado com um congressista amigo deles, envolvido no ataque golpista lá do Trump de 6 de janeiro. Diz o relatório enviado ao Congresso americano que o telefone do ministro Alexandre de Moraes foi vazado da internet quando passou a receber diversas ligações de cunho ofensivo e ameaças. E aí tem um documento aqui que eu falei pra vocês agora há pouco que o Reinaldo detonou. E aí tá a Bárbara Te Atualizei, que é uma notória propagadora de fake news, tentando rebater o Demore, né? E aí tem um outro fio aqui. Twitter Files. A Justiça Brasileira pediu bloqueio das contas do Twitter em redes sociais da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, uma OAB fake que eles fizeram. Uma entidade que alimentou Gustavo Gayer, Bia Kicis, André Fernandes, com a mais famosa das fake news espalhadas no quente do 8 de janeiro. Eles divulgaram uma farsa da senhora que tinha morrido nas dependências da Polícia Federal depois das prisões do dia 8 de janeiro. Nas redes sociais, uma foto de um casting de agência de publicidade foi usada para dar veracidade à história e comprovar a tortura, entre aspas, que os apreendidos recebiam da Polícia Federal. Para dar credibilidade à história, eles usaram uma sigla da entidade usada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, a OACB, como se fosse a famosa OAB. Isso está no relatório publicado agora pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, que tem 541 páginas, sobre os ataques, entre aspas, à liberdade de expressão no Brasil. São os documentos que o Twitter enviou ao Congresso americano depois do jogo combinado com um congressista amigo deles envolvido no ataque do 8 de janeiro. E aí a idosa que não morreu e que foi desmentida inclusive pelo Globo, pelo UOL. Depois de divulgada a mentira, claro, ela se espalhou no Zap e alimentou ainda mais a ira dos desavisados, conforme as imagens dos documentos. Queridos, tá valendo tudo para atacar o Alexandre de Moraes. Vamos ajudar o canal, gente? Estamos chegando aqui no final da live, trouxemos aí informações importantes para vocês. Hoje eu saí só da leitura de notícias, eu fui lá no Twitter, fui na fonte, que o Demore faz excelentes fios lá pra gente poder ficar bem por dentro de tudo. Falta só